Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então agora vamos dar uma revisada aqui no capítulo 18, Dizer a Verdade e Pensá-la, já se aproximando do fim do nosso livro, certo? Então a essência desse capítulo aqui é a apresentação da definição aristotélica e clássica de verdade, certo? A gente precisa entender em primeiro lugar que como que existem três tipos de verdade, tá? A palavra verdade, ela é polívoca. Ela se refere a três coisas diferentes que se conectam, elas possuem uma unidade, mas são diferentes. Vejam bem, Santo Tomás de Aquino vai dar nome a isso. Ele vai dar nome, por exemplo, à verdade fundamentaliter, à verdade intentionaliter e à verdade realiter. Fundamentaliter. O que é a realidade fundamentaliter? A realidade própria da coisa. Como assim a verdade própria da coisa? A verdade que está na coisa. Como assim a coisa tem uma verdade própria? Mas a verdade não é uma adequação, não é uma relação. Sim, a verdade própria da coisa, do ente, aquela verdade que está lá no ser do ente, ela é uma verdade cuja relação é entre o ente e Deus. Ou, em Aristóteles, o primeiro motor. Porque o primeiro motor, em Aristóteles, ele é o ato puro. Ele é o ato primeiro. Então, todas as coisas que têm ser e as coisas físicas têm forma, certas coisas físicas ou não físicas têm forma, certas coisas físicas têm forma em matéria. Todas têm forma. Se existe, tem forma. Se tem existência, tem forma, certo? A forma, ela é um ato. Esse ato, ele vem de algum lugar. Ele tem algum princípio distante. Esse princípio distante é o próprio primeiro motor, tá? Então, a primeira verdade é a fundamental, que está na coisa, que é essa relação entre a coisa, a forma da coisa, o ato da coisa, o ser da coisa e a própria ideia, o próprio ato que vem lá do primeiro motor. Tá? Então, essa é a nossa primeira verdade. Primeiro tipo, digamos assim. A segunda é a verdade intentionaliter, ou a verdade na nossa psique, na nossa mente. Porque as nossas intelecções, os nossos entendimentos, aquilo que a gente pensa, também tem uma verdade própria. Também tem um ser, certo? Existe em ato o nosso conhecimento. Se existe em ato, tem o seu ser, tem a sua verdade, tá? E existe... E essa verdade, claro, a que a gente tem na nossa mente, ela é derivada das coisas, né? A gente abstrai ela. E qual que é a verdade, a terceira verdade, que é a verdade realiter? A verdade realiter é o sentido desse que esse capítulo mostrou muito bem, que é justamente a relação entre a verdade fundamentaliter, que está na coisa, e a verdade intentionaliter, que está na nossa mente. A relação entre essas duas verdades, essa conexão, esse firme vínculo entre elas, essa adequação entre elas, é a verdade realiter. Tá? Quando existe a verdade realiter, significa que existe um conhecimento, existe uma ciência. Porque aquilo que eu penso é uma verdadeira similitude, é uma verdadeira representação da coisa. Então, se eu penso, esta caneta é branca, a verdade que está na coisa é a mesma que a verdade que está na minha psique. Portanto, a gente tem uma relação firme aqui entre o meu pensamento e a realidade. Então, existe também a verdade realiter nesse caso. Então, eu tenho ciência, porque é de fato, a caneta realmente é branca e o que eu penso dela realmente é que ela seja branca. Se ela fosse preta e eu falasse a caneta é branca, haveria uma desconexão entre as duas coisas. Nesse caso, eu não teria ciência. Eu teria uma falsa opinião. Porque não é verdade que a caneta é branca. Tá? Ou, por exemplo, né, a caneta é branca de fato, mas eu penso que ela é preta. Tenho de novo um problema. Uma falta de conexão, uma má adequação, não é uma reta adequação. Tá? Então, é por aí que vai a verdade. Então, quando eu penso que algo é, e esse algo realmente é na realidade, eu penso a verdade, eu detenho a verdade sobre isso. Quando eu penso que algo não é e aquilo não é realmente, detenho a verdade. Agora, quando eu penso que é e a coisa não é, tem um problema. Ou quando eu penso que não é e a coisa é, tem um problema também. Tá? Então,
a verdade. Agora, o próximo passo aqui do capítulo é a questão da mentira. Se eu penso que a caneta é branca, ou se eu penso que ela é preta, tá? E ela é branca, e eu digo pra ti, a caneta é preta. Eu não vou estar mentindo, porque eu penso com sinceridade. Eu realmente penso que ela seja preta, mas eu cometi um engano. Mas eu não tô mentindo pra ti, porque aquilo que eu penso eu estou transmitindo pra ti. Apesar de ter pensado errado. Então isso não é uma mentira. Será mentira quando eu, pensando que ela é branca, ou pensando que ela é preta, digo o contrário. Então eu penso que ela é branca e te digo, a caneta é preta. Tá? Então aí já entra a participação de um problema humano, que é o da mentira. Dizer aquilo que não se pensa, o contrário daquilo que se pensa. Tá? Então, quanto verdade e mentira é isso, certo? Então, a verdade consiste numa correspondência entre a mente e a realidade, perfeito, tá? E aí entra a questão da prescrição e da descrição. Descrição é quando eu descrevo a realidade. Quando essa minha proposição é uma proposição descritiva. A caneta é branca, isso é uma descrição. O lápis existe, é uma descrição da realidade. Eu estou detalhando, eu estou mostrando, descrevendo a realidade. Tá? Agora, se eu falar o seguinte, eu devo ser corajoso. Eu não estou descrevendo a realidade em primeiro lugar. Tá? Eu até, em última instância, vou estar descrevendo a realidade, mas vou estar descrevendo a realidade no sentido normativo. Quando a gente descreve a realidade no sentido normativo, vamos estar falando mais propriamente de uma prescrição e não de uma descrição. Tá? É um dever. Eu devo ser corajoso, não significa que eu seja corajoso. Se eu disser eu sou corajoso, eu estou me descrevendo. Se eu falo eu devo ser corajoso, eu estou prescrevendo uma regra a mim mesmo. Tá? E aí, não vamos mais falar de verdadeiro ou falso aqui, mas de válido ou inválido. Essa prescrição ela é válida ou ela não é válida? Tá? Posso traduzir isso para verdadeiro? Sim. É verdade que a realidade seja tal que eu deva ser corajoso? Sim, é verdadeiro. Tá? Mas posso também pensar na regra. É válido que eu realmente deva ser corajoso? E aí, quando é que isso é verdadeiro? Quando é que é válido? Quando isso se adequa à parte normativa da realidade. Qual que é a parte normativa da realidade? Nesse caso, o objeto sou eu. Eu tenho o dever de ser corajoso? Ora, ser corajoso é uma parte da minha felicidade, do meu fim último? Sim, porque ser corajoso é uma virtude. E é pelas virtudes que a gente chega no nosso fim último. Portanto, eu sei que é verdade que eu deva ser corajoso. Tá? Eu não posso obrigar os outros a ser corajosos. A virtude ela brota de dentro, certo? Mas eu entendo para mim mesmo, a partir dessa reflexão, que para eu atingir a minha natureza aperfeiçoada, a minha perfeição última, a minha finalidade, eu devo ser virtuoso. Porque dificuldades vão vir e eu vou ter que enfrentá-las. Tá? Então essa é mais uma parte. Entra a parte dos graus de probabilidade, certo? O quão seguro eu estou deste meu conhecimento, tá? Dessa minha proposição. Então, por exemplo, a caneta é branca. O quão seguro eu estou? Eu estou muito seguro que ela seja branca, porque ela está aqui na minha frente. Mas se não tiver mais, tirei aqui da minha sala a caneta. Sei que ela é branca. Mas o quão seguro eu estou disso? Menos. Porque alguém pode ter pintado a caneta por fora. Certo? Agora ela não é mais branca. Então, não é um conhecimento cuja seguridade é firme, é apodítica, epistêmica. É ter um grau de incerteza, um grau de insegurança. Tá? Por causa que o meu objeto deste conhecimento ele é móvel. Ele pode mudar. Agora, se eu falar para vocês, eu tenho o conhecimento de que o todo é maior que a parte. Este é um conhecimento apodítico. Ele não vai mudar em nenhum momento. Tá? Porque o objeto dele é formal. É um universal. E desse tipo de princípio primeiro, eu consigo encontrar esses conhecimentos garantidos. Tá? Com um grau de segurança infinito, completo. Certo? Bom, então dos graus é isso, né? Existe essa questão. É claro que a verdade, eu vou falar pra vocês, o todo é maior que a parte, é tão verdadeiro quanto eu disser, essa caneta aqui é branca. Tá? Porque a verdade em si é essa descrição da realidade. A realidade é realmente tal que o todo seja maior que a parte. E a realidade é tal que esta caneta seja branca.
Tá? Então a verdade aqui tem o mesmo rigor, o mesmo valor. Mas o conhecimento em si acerca dessa verdade, ele tem graus de segurança diferentes. Tá? E, por fim, a gente tem ali uma ideia de que, para Aristóteles, o conhecimento depende tanto dos sentidos quanto da razão. Então, ele não é nem empirista, nem racionalista. O racionalista estaria colocando de fora a experiência, os sentidos, e o empirista estaria colocando de fora o que não seja sentidos. Tá? Então, Aristóteles ele seria realista. Ele seria, por exemplo, empirista racionalista. Uma adequação entre essas duas cosmovisões. Tá? Que é justamente o homem precisa dos sentidos para que tenha alguma matéria com a qual trabalhar. E depois que ele tem essa matéria, por exemplo, lá o fantasma, ele consegue operar só através da razão. A própria razão consegue operar sozinha a partir do fantasma, certo? Para atingir a essência e da essência os conceitos e encontrar conhecimentos novos das coisas imateriais, e aí não envolvendo mais os sentidos. Mas tudo começa nos sentidos. Tudo que está na mente, em algum momento esteve nos sentidos. Nem que tenha servido para que se tenha derivado, abstraído o conceito dessa coisa sensível. Então, começa nos sentidos, depois pode seguir pela razão sozinha, e é claro que a razão já participou desse processo sensitivo também. Tá? Então, a nossa imaginação ali e tudo mais é tudo afetado pela nossa razão. Mas tem um certo momento no homem que o intelecto opera sozinho, independente dos órgãos corporais, que é justamente a intelecção. Tá? Então, por hoje é isso. Valeu, pessoal.